Oi, Cauê, Oi, tudo bem? tudo. Eu, eu tenho um slide, os slides. Tá bem. Deixa eu só ver uma coisa. Esse grupo é o 1. Um, O Edson não chegou ainda. ah, Eu não sou o coordenador, tá? Só sou da parte técnica, então eu só sei, esperar mais eu um tô pouco. ouvindo. Eu tô participando aí do congresso. Ah, sim. Tu precisa de alguma ajuda? Não, só isso, que eu tenho esses slides. Como é que eu faço? Ali embaixo tem a opção compartilhar, tá vendo? Share? Isso. Se tiver em inglês no teu. Aí tu clica e tu seleciona o que que tu quer compartilhar, tá? Aí eu clico aqui. Aí, Isso, agora tá compartilhando tudo. então, é isso que eu não quero. Como é que eu faço? Na hora de compartilhar, tu seleciona só a janela, tá vendo que tem tela inteira e janelas do aplicativo? Aí tu seleciona, no caso, é um PowerPoint, né? Aí tu É, seleciona só o PowerPoint. esse aqui. Isso, volta ali no Zoom, no aplicativo do Zoom, ou se tá usando no navegador. Diminui isso? Isso, e aí volta no Zoom, onde tu Não, nos enxerga. Onde é que é? aqui. Vista. Aí lá embaixo tem o Share de novo, né? Tu clica lá e compartilha só a janela do PowerPoint. Ai, mas eu não sei. Aqui, aqui. Ai, como é que eu faço? Tu voltou pra janela do Zoom? Oh, como é que eu faço? Eu tô aqui. Eu não sei como é que eu faço. Nunca fiz isso, nunca apresentei, não. Eu fiz live, fiz um monte de coisa, mas Sim, não. mas vamos lá que a gente consegue. Vai na parte do Zoom onde tu tava me enxergando. Ah, Tá me enxergando? Tá com o Zoom aberto? tô. Eu acho que vai ter uma parte que diz do Zoom que ele fica ali onde tu vai mutar teu microfone. O Zoom ele coloca uma coisa em cima da tua tela, não é? Porque aqui tá falando assim, peraí, vamos lá. Tá vendo? Você tá me vendo aqui, não tá? Tô vendo tua tela. Então, aqui, ó, como é que eu faço para fazer a tela inteira? Então, assim, ó, não é aí onde tu tá mexendo, tá? Vai Ah, ali no Zoom, tá vendo? Que tem o Zoom. ah, Coloca na tela inteira o Zoom. aqui. Aí, ó, clica aí, isso. Aí tu vai em parar compartilhamento. Essa parte vermelha grande. Onde é que ela tá? Ela não tá nessa parte da tela, ela tá em outra parte da tela. Só que eu não consigo enxergar essa parte, tá? Não é aí. Também, também não é aí. Normalmente fica na parte de cima da tua tela, lá em cima. Vai Tá, ter onde tu vai. stop share, Isso, clica aí. Isso, pronto. agora tu parou de transmitir. Tá, Agora lá embaixo tu vai em Share. tá. Clica uma vez, vai aparecer uma janela com várias opções, tá vendo? Ah, entendi, aqui. Aí tu seleciona a opção que é só o PowerPoint. Tá, é isso. Deixa eu ver que tá carregando pra mim. Isso, agora tá certo. Tá? Então eu vou ajudar agora as outras pessoas ali, tá bem? Obrigada, Cauê, Só obrigada. esperar o. Deixa eu ver se ele já chegou. O Edson chegou. Deixa eu dar o Então, eu anfitrião pra fechei. ele. É, eu Isso, aí quando fechei. tu for fazer, Oi, tu. Oi, Aqui, Edson, tudo bem? tudo bom? E você? Vai bem? Tudo certo. Tava ajudando a Vânia ali a apresentar slide. Já te passei o anfitrião, tá? E aí eu vou sair pra ajudar as outras pessoas, tá? obrigada. Beleza. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Oi, Edson. Oi, Vânia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também.
Só um minutinho, por favor, tá bom? Tá, tá bom. Eu vou fechar a câmera e o som, tá bom? Tá ótimo. Boa tarde a todas e todos. Desejo que estejam bem. Hoje nós temos três apresentações no nosso grupo, mas percebo que tem apenas uma autora, que é a Vânia, até o momento. Então, eu peço só mais alguns minutinhos. A Rosa está aí. Boa tarde. Desculpe, Eu eu já ia atendi ao perguntar, horário. eu já ia perguntar se meu nome não estava aqui. Eu já Vi. ia ficar desesperada. Deus me livre, Deus me Obrigada. livre. Eu não te vi na tela. E aí o Rinaldo, agora eu te vejo aqui. E o Rinaldo, estamos aguardando o Rinaldo. Então, eu vou pedir mais uns minutinhos, tá bom? A gente começa 2h10. Aguarda um pouquinho, por favor. Vou Tá, fechar a Bom, câmera boa e daqui a pouco tarde. eu retorno aqui. tá bom. Desculpa te cortar, mas eu te mandei uma mensagem no privado. A Edson, você me mim, escuta? a Isso. mim, Sim, eu também sou autora. qual o seu nome? Karine. Karine. Karine, eu não recebi essa mensagem, espera um pouquinho. Não recebi. Eu tenho três trabalhos aqui. Você é coautora do Rinaldo? Não, eu sou autora do trabalho Ocupar, Resistir e Maternar. Diz para mim o título do trabalho, só um pouquinho, por favor. Ocupar, Resistir e Maternar. Ocupar, resistir e maternar. Tem dois pontos. Traço uma Ah, autoetnografia uma autoetnografia. sobre maternidade tardia Ah,
Gênero e pós-graduação estricto sensu. Gênero e pós-graduação estricto sensu. Beleza. Seu nome completo é? Karine Naldi Salchenko Victorino, Tá. Karine com K, com C. com C. Eu não apareço para você? Não, é que eu tô olhando uma outra tela para eu poder Ah, escrever e perdão, mostrar. desculpe. Por É isso que que eu não meu vi. sobrenome é um pouco difícil, Eu vou talvez anotar. ficaria mais. Agora eu voltei para essa tela. Deixa eu. Eu vou escrever aqui e aí eu volto lá. Só me aparece Karine apenas. Karine Salchenko. Mas E você disse que tem mais alguns nomes, né? Karine Naldi, Naldi, Naldi. exato. Tá, Salchenko Victorino. tá. Sawtschenko Victorino. Isso, Tá bem. Só um minutinho, por favor, tá bom, Karine? tudo bem. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Desejo que estejam bem. Nessa sexta-feira, aqui em São Paulo, está bastante frio. Vou adorar saber de que lugar do Brasil vocês estão. Já tivemos pessoas aqui essa semana, nesta sala, que estavam em Manaus. Ontem.
Era uma sala inteira de Brasília, e duas pessoas participantes de São Paulo, que sou eu, e uma outra, é, uma mestranda. Na, na segunda ainda tínhamos pessoas do Nordeste. Que possibilidade interessante, importante estarmos juntos, não é? É, Podendo discutir, conversar, tornar a nossa tarde cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de fortalecimento. A Silvanir diz que é da Bahia, mas ela está em Indaiatuba. Eu conheço Indaiatuba, uma cidade linda, uma cidade aqui pertinho da gente, aqui da capital de São Paulo. Esqueci até do cafezinho que eu fiz, assim, tá até esfriando. Mas, assim, uma cidade muito bonitinha. Indaiatuba é um charme. Bom, eu sou o Edson, sou doutorando no programa de pós-graduação em Educação, Psicologia da Educação, e coordeno esse grupo de psicologia, escola e gestão democrática desde a quarta-feira. E eu vou contar para vocês o jeitinho que eu tenho feito e conduzido o grupo, tá? Deu certo segunda, quarta, quinta, certamente dará certo hoje. E se precisar alguma mudança, alguma novidade, alguma mudança, fazemos aqui. Vamos levar em paz e com tranquilidade, que é fundamental. A gente que estuda sócio histórica olha para a realidade, pensa nela, não é? E a gente tem que olhar e entender o real. Bom, que real se apresenta para nós hoje? Estou tentando eu diminuir um pouquinho vocês aqui para eu. Vocês conseguem enxergar essa tela? sim. Ah, então vamos olhar para ela, que é assim. Nosso grupo é o grupo Psicologia, Educação e Escola Democrática, né? O nosso debate hoje ele vai acontecer. Esse eu chamo de um debate de aquecimento, com algum atraso, mas avançou um pouquinho, mas era necessário, precisava verificar as pessoas que estavam querendo entrar, até tem mais gente para entrar aqui e admitir. Que bom, mais duas participantes aqui conosco. Bom, primeiro, que eu chamei de debate de aquecimento, nós precisamos evidenciar nas nossas discussões o sentido do simpósio. Esse sentido de sonhar, esse sentido de pensar em projetos de futuro, e o compromisso da psicologia, né? Ou seja, a gente percebe que tem uma pouca discussão de projetos de futuro e de sonhos atualmente. Hoje, dia 15 de maio, o início das apresentações seria. Bom, começamos agora, né, o aquecimento, mas a gente ajusta isso. E o término, às 2h45, para que a gente possa iniciar as discussões dos trabalhos. Discutindo, dialogando sobre esses trabalhos. Eu tenho feito de uma maneira assim: assistimos um trabalho, damos continuidade, vamos para o segundo trabalho e vamos para o terceiro e quarto trabalho. Eu percebi na lista de presença, são 4 trabalhos a serem apresentados hoje, mas nós só temos três, é, é, 5 trabalhos, né? Mas nós temos 4 autores aqui. Então vai mudar um pouquinho a tela e os horários aqui que eu tenho apresentado para vocês. De todo modo, todo mundo vai apresentar. Se o primeiro trabalho não estava lá presente o autor, a gente vai para o segundo, depois a gente volta, porque a gente quer que todo mundo apresente, né? Cada autor precisa cuidar um pouco do tempo, controlar o tempo da sua apresentação para tentar, para não extrapolar, também para não faltar tempo. Eu também vou ficar aqui controlando o tempo e cuidando disso, se for possível, dando oportunidade de esticar um pouquinho mais a fala de vocês. Nós vamos ter 60 minutos para discutir os trabalhos e a gente precisa de 15 minutos, pelo menos 15, para produzir uma síntese coletiva, tá? Pode ser numa forma de tópicos, mas assim, nós vamos ler essa produção no final, mas nós vamos precisar ou escolher uma frase ou escrever uma frase que define o nosso debate. Vale muito a pena a gente evidenciar o teor das discussões, das reflexões, das análises dos eventos preparatórios e das conferências realizadas no período da manhã no simpósio. Eu, por exemplo, não pude participar de nenhum período da manhã das discussões, nem nas manhãs de quarta e nem quinta-feira e nem hoje.
Após as discussões nesse grupo, nós vamos retornar para a discussão coletiva. Nós vamos voltar para o grupo geral. Segunda e quarta a gente finalizava nos próprios grupos de discussão, mas hoje nós vamos voltar para o grupo geral. Ao término, eu vou organizar uma lista de presença dos autores que participaram, que apresentaram seus trabalhos, e vou encaminhar no Zap da Solange, que é uma pessoa que organiza esse. É parte da comissão organizadora desse evento. Os certificados dos autores que apresentaram os trabalhos vão estar disponíveis ao término da nossa apresentação. Bom, hoje nós temos a Vânia Sabatier, que vai nos apresentar um trabalho com o título Deveres que Adoecem, o estresse escondido nas tarefas escolares. Tá. Depois, na sequência, a gente segue com a Rosa Frazão Oquerenta. A Rosa submeteu um trabalho que tem o título de Concepções de Professores do Ensino Médio sobre queixas escolares, psicologia escolar para uma educação democrática. Aí a gente segue com o trabalho do Rinaldo Correr. O título do trabalho dele é Educação em Sexualidade, Políticas Educacionais e Estratégias de Implementação Curriculares em Escolas Públicas de Ensino Médio. Por fim, nós temos a Karine Naldi Savachenko Victorino. Ela submeteu um trabalho com o título de Ocupar, Resistir e Maternar, uma autoetnografia sobre a maternidade tardia, gênero e pós-graduação stricto sensu. Vamos começar com a Vânia com o título de Deveres que Adoecem, o estresse escondido nas tarefas escolares. Vânia, se você puder já ir se preparando para a Tá. gente iniciar a apresentação, e quando você estiver pronta para iniciar a sua apresentação, por favor, me Ah, avise aqui, que aí eu já marco o cronômetro e a gente segue. tá. Eu acho Tudo que é bem, isso. Diane? Peraí. Ah, eu não estou achando minha apresentação. Podemos passar a vez enquanto você se localiza e a gente vai avançando? Não, eu já tinha Já achou? treinado Ah, tem aqui, peraí. Tá. Não, Não, você projetou a tela do. Acho que a tela que é, você. é. Ah, que pena, eu não estou conseguindo. Acho que eu vou falar sem a projeção. Você prefere? Se você quiser, a gente passa para o outro trabalho e você procura aí. Eu não sei porque eu vou precisar do Cauã aqui. Ah, já está aqui. Tá aí? Tá, não, não tá. Não tá, eu vou me confundir e aí não vai dar Tá. certo. Então podemos iniciar. Tá. Então, assim, deveres que adoecem, né? O estresse escondidos nas tarefas escolares. Eu coloquei, assim, a primeira pergunta que eu fiz uma carta ao Paulo Freire, né? Por que que eu escrevi essa carta para o Paulo Freire? Primeiro, porque, assim, é, eu estudei na PUC de 92 a 96. E a gente tinha na supervisão a professora Ivani Catarina, que era mestranda do Paulo Freire. Então, todo o trabalho pedagógico que ele trabalhava, que ele fazia na pós-graduação, ela trazia para a gente. Então, foi uma construção coletiva de todo esse trabalho, né? E aí, a gente pensou, né, que a escola é bancária. A escola tradicional, ela é bancária, né? Então, assim, nós brasileiros não conhecemos as ideias do Paulo Freire. Então, a gente está trabalhando, muitas vezes, a gente desconhece suas indagações sobre educação. E aí, na qual ensinar e aprender são atos dialéticos. O ensinante e o aprendiz trocam saberes.
constrói juntos o conhecimento. Não se trata de um depósito de conhecimento, mas a escola muitas vezes faz. Mas é uma construção viva e afetiva, sustentada por relações empáticas. O ensinar precisa levar o aprendiz a refletir sobre a realidade e as condições sociais, econômicas e culturais em que está inserido. Então, o aprendiz tem que estar junto, né? Eu acho que eu achei onde eu estou. Hum. Peraí. Não, não achei. Não achei. Então segue. Então, Tava bem. é. Então, assim, no mundo contemporâneo, a escola prevalece a escola bancária, né? Por quê? Porque é um assentado atrás do outro. Não tem essa dialética, essa construção de rodas de conversa. É muito raro. A gente vai para a escola, para a faculdade, para a universidade, está todo mundo um sentado atrás do outro. Isso recebendo depósitos de conhecimento. Então, em contrapartida, vivemos a era da internet, que é uma ferramenta poderosa, mas que muitas vezes embota alunos, pais e professores num verdadeiro capacete de gesso, impedindo o pensamento crítico, o diálogo reflexivo. Hoje, pensar é artigo de luxo. Ser consciente de uma prática dialética, amorosa e crítica é um desafio. Então, a escola tradicional conteudista sustenta a crença de que a informação e o conteúdo são o cardápio do sucesso, né? A escola conteudista, ela faz isso. E o aluno tem que estar preparado para fazer o Enem, ele tem que estar preparado para fazer o vestibular, seja lá em que faculdade for. Muitas vezes, muitas instituições ainda se baseiam nesse conceito, fazendo com que a sua continuidade engula, a sua comunidade engula goela abaixo conteúdos de matemáticas, português, ciências, geografia, história, sem reflexão sobre a realidade. Poucos se consideram as questões sociais, econômicas e culturais do seu tempo. Então, o que é isso? Compartilhar o saber. Nós precisamos aprender a compartilhar esse saber, né? Porque, se compararmos mais a fundo a pedagogia freiriana com a neurociência, veremos que o Paulo Freire estava à frente do seu tempo. Ambos afirmam que a aprendizagem ela só é significativa quando há afeto, diálogo, vínculo entre ensinante e aprendiz. A neurociência confirma: aprendemos melhor quando a emoção, quando a memória e a atenção são moduladas para o desenvolvimento do cérebro e da criação de novas sinapses. O que é isso? Que a neurociência hoje confirma o que o Paulo Freire falava isso há 30, 40 anos atrás, que precisa ter uma escola amorosa, uma escola onde ali o professor precisa trabalhar com as questões da dialética, da praxis, de todo esse conhecimento que está ali permeando essa relação. Não existe mais, não dá mais, o cérebro hoje precisa ser reflexivo, né? Ele precisa tornar o aprendizado, ele precisa da neuroplasticidade, e isso, o aprender significativo, reflexivo, crítico e transformador. O aprendiz não é só um receptor de conteúdos, é sim um sujeito escolar, um sujeito de conhecimento, né? A prática da sala de aula deve promover a problematização da realidade e da experiência, o questionamento crítico,
Assim, assinante e aprendiz crescem, dialogam, se transformam juntos. E nesse processo se ocorrem as conexões neurais e se consolidam as memórias significativas e duradouras, ou seja, a memória de longo prazo, que é a aprendizagem. Então, vem a pergunta: qual o sentido da tarefa escolar? Então, no meu slide, né, que não apareceu, a leitura é afeto, compartilhar a leitura do mundo. Isso que a escola tradicional quer. Ela quer, ali no slide tinha uma fileira de guarda-sóis, na frente do outro, um à frente do outro, tudo igual. Então, a escola tradicional, ela quer isso, que todo mundo pense dentro da caixinha, não pode pensar fora, né? Quer uniforme, quer fila, quer tudo isso, para que haja uma educação bancária mesmo, né? Para que ali seja uma dominação, uma educação de dominação. Muitos me criticam, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Qual o sentido da tarefa escolar? Então, nós vivemos num tempo em que as tarefas escolares tornaram-se fontes de estresse e adoecimento. Século XXI, as relações de afeto estão rareando. Pais e mães trabalham o dia inteiro, crianças e adolescentes passam o dia inteiro na escola, e ao chegarem em casa, o que desejam? É estar com os pais, é estar partilhando o jantar, é estar conversando, rindo, vivendo o afeto. E nesse contexto, o que a escola faz? Manda a tarefa escolar, que é um fardo sem sentido, porque já passaram o dia inteiro na escola. E aí tem que voltar para casa e fazer essa tarefa de novo. Então, os professores de matemática me criticam, né? Por quê? Porque eles valorizam a repetição como um método de aprendizagem. Mas ler o mundo além da palavra mundo é o que o Paulo Freire nos ensinou. A família precisa de afeto, compreensão, tolerância, convivência. Ainda mais hoje em dia, com essa situação que estamos no mundo de hoje. A escola, ao invés de contribuir com isso, sobrecarrega as famílias com tarefas, cobrando atitudes, impondo regras, gerando desunião, desatenção, desânimo e desafeto. Em nome de uma aprendizagem conteudista, esquecemos que o cérebro aprende melhor quando se relaciona com o novo, o novo com o já conhecido. Ou seja, que é uma questão de reaprender o tempo todo, né? Então, assim, há sentido quando há sentido e emoção. A escola tradicional nega isso. A convivência acredita que a lição feita em casa é o ápice do aprendizado. Mas conversar, ouvir histórias, cantar, compartilhar o cotidiano familiar, não seriam essas experiências também valorosas, né, para aprender a viver? E é disso que falo. A escola precisa rever seus valores e suas propostas, tanto a escola pública quanto a particular. Não vejo diferença aqui. A instituição escolar muitas vezes abusa do seu poder e preciso dialogar com as famílias para construir uma educação verdadeiramente reflexiva e libertadora. A linguagem e a interação social são fundamentais para o desenvolvimento cerebral. A 4 empatia, minutinhos, tá bom? Por favor, só tô 4. aqui. 4. Ah, tranquilo, está acabando. A escola do século XXI deve fortalecer o afeto, o desenvolvimento das relações humanas dentro e fora dos seus muros. No entanto, o que vemos são famílias desgastadas pelas cobranças e das lógicas do desempenho. Engajar o aprendiz nas tarefas cognitivas implica relacionar o conhecimento à realidade, tornando significativo e libertador,
debater cidadania, democracia, inclusão dos excluídos. É uma tarefa importante, urgente, e uma forma de conscientização e transformação social. Eu digo no slide, né, que há uma saída. Qual é a saída? Validar a dimensão afetiva. Outra saída, reforçar que todos podem aprender, independente de idade, tanto criança quanto idoso, né? Incluir diferentes formas de aprender. Então, os alunos com TE ou TDAH, eles precisam dessas diferentes formas de aprender. Não dá para aprender só daquele jeito, professor falando lá na frente e aluno escutando e anotando. Não é assim. Para que haja um fortalecimento emocional nas tarefas escolares e dialogar com as diferentes realidades sociais e culturais, emocionais, reconhecendo que para aprender é viver em amorosidade e dialética. Tudo que eu reflito nesse ensaio é um convite à escola para rever seus papéis, criando práticas que unam problematização e estratégias eficazes de aprendizagem. É preciso ajudar o aprendiz a compreender o que ele aprende, que adquire, como ele adquire esse conhecimento, que pode ser ponte e rio, movimento e travessia. A escola precisa compreender a autorregulação emocional e valorizar os espaços de escuta e reconhecer que aprender envolve vínculos, segurança emocional e autonomia. É isso que eu tenho para falar. Com afeto, São Paulo, novembro de 25. Nossa, que bom terminar com afeto, É, lembrar da importância do afeto, né, eu, eu Vânia? coloco aqui, eu coloco aqui que a saída, e onde porque eu fiz isso aqui, né, mas eu sou da geração de, ó, eu pus Sim. um labirinto. Então, ou seja, a saída. Só que precisa Vamos, ter vontade, né? vamos só guardar um pouquinho para você já aqueceu aqui a nossa vontade de dialogar, mas vamos segurar só um pouquinho nossa discussão para a gente poder seguir, tá Tá, bom, Vânia? tá bom, tá ótimo. Obrigado novamente pela apresentação. Nós vamos agora seguir com a Rosa Frazão Oquerenta. A Rosa submeteu um trabalho intitulado Concepções de Professores do Ensino Médio sobre Queixas Escolares, Psicologia Escolar para uma Educação Democrática. Rosa, quando você estiver aí preparada, pronta para apresentar, por favor, você nos avise. Boa Silvani diz que tarde. sempre há saída. Parabeniza. Vamos ver se eu consigo apresentar minha tela. Também. Não sei, estou. A gente lê que você está começando a compartilhar sua tela. Você precisa clicar duas vezes no Screen Mode. Isso, agora a gente consegue ver. Consegue, né? Tá bom. Sim. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada por essa oportunidade, né, de apresentar e de compartilhar e de aprender, né, com os trabalhos também dos colegas. E eu trago aqui o meu título, como a Edson falou, eu sou mestre em educação, né, pela Faculdade de Educação da USP, e essa colaboração de hoje faz parte da minha pesquisa inicial de mestrado, com algumas outras reflexões para adiante, né? E esse é o tema sobre queixas escolares no discurso de educadores do ensino médio no contexto pós-pandêmico, né? Porque foi justamente logo após a pandemia que eu fui visitar uma escola na zona sul de São Paulo, uma escola pública, e para entender, compreender as concepções desses educadores do ensino médio, porque essa escola trabalha apenas com o ensino médio, sobre as concepções deles sobre queixas escolares dentro desse contexto. E como eu trabalhei com eles?
né? E aqui está o tema do meu mestrado. E eu trabalhei com os professores do ensino médio em encontros de grupo focal, né? Com esses educadores em 6 reuniões. Dentro da escola, durante a reunião ATPCG, né, durante a semana. E foram investigadas essas concepções de queixas escolares para se atentar a avanços e limites do processo de escolarização engendrados dentro dessa conjuntura. E aí foi possível identificar, né, junto a esses professores, a esses educadores, que a coordenadora pedagógica também participou. Né? Algumas questões e algumas queixas escolares foram levantadas. Por exemplo, aqui. Por exemplo, dificuldades vivenciadas no contexto da Covid-19, como todos nós já cansados de ouvir, o comportamento de alunos vistos pelos professores como hostil, um comportamento hostil, a ideia de que os alunos eles não têm interesse em aprender e de que há uma pouca participação da família na vida escolar dos seus filhos, né? Além disso, o trabalho de período integral da escola, que na verdade afetou todos os professores, porque eles tiveram pouco tempo e poucas instruções para se adequar àquele novo ritmo de trabalho, né, de período integral. E aí, apresentamos e apresentaram estratégias de enfrentamento a essas queixas escolares por meio de rodas de conversa, de grupo focal, né? E eles sugeriram também encaminhamentos diante dessas queixas apresentadas. Os professores compartilharam algumas ideias de encaminhamentos, atendimentos médico, atendimento psicológico, e aí foi possível evidenciar na minha pesquisa essa proposta de enfrentamento da queixa escolar à luz do trabalho de orientação à queixa escolar alinhado à perspectiva crítica em psicologia escolar. Né? Sendo que esse conceito de queixa escolar, ele vai partir de Beatriz, dos estudos de Beatriz de Paula Souza, que realiza até também um curso de orientação à queixa escolar aos psicólogos escolares no Instituto de Psicologia da USP. E ela argumenta nesses trabalhos que as queixas escolares, eles são conteúdos emergentes, né, que são apresentados nessas relações que integram essa rede que constituem, né, que as queixas escolares fazem parte. E aí, Beatriz de Paula Souza, ela apresenta uma proposta de atuação, né, de profissionais da psicologia frente à queixa escolar, e é uma abordagem que ela vai aprofundar a compreensão das relações entre o indivíduo, a instituição, que se constituem mutuamente. E aí envolvem-se questões sociais, questões políticas, questões econômicas, que integram essa rede, né? Então, eu gostaria de me referir aqui a esses efeitos da participação do grupo focal na escola, né, que se mostrou foi muito proveitoso, tanto para os professores, não apenas para obter um resultado de pesquisa, mas foi muito interessante ver como os professores conseguiram se conversar, dialogar, essa importância dessa abertura ao diálogo na escola. E perceber mudanças na compreensão das queixas escolares, perceber releituras em busca de soluções, busca de parcerias conjuntas. Então, isso foi um processo, né? E que, por fim, eu preparei um material informativo, né? Que, a partir das contribuições dos próprios professores e da coordenadora pedagógica, que eu deixei na escola, esse foi material deixado na escola como um material informativo de reflexão, que traz a psicologia escolar, contribuições da orientação à queixa escolar, e que como pode contribuir para o enfrentamento de problemas de escolarização, de apoio, questões frente a algumas queixas escolares levantadas.
né? Então, eu parti de uma aproximação teórica, né? Que é entre a psicologia social e a psicologia escolar crítica, tendo como base o método materialismo histórico-dialético, né? Da perspectiva da psicologia histórico-cultural, que é uma teoria que traz a praxis, né? A esse enfrentamento social, político, econômico, subjetivo, que leva à humanização do homem, né, diante desse contexto de progressos e retrocessos que nós vivemos nessa trama política do Brasil, tanto quanto rupturas democráticas no âmbito escolar, em sua conjuntura social, territorial, econômica, política. Então, trago aqui alguns apontamentos, como fracasso escolar, queixas escolares, dentro desse processo de escolarização, violência, né, dentro do território, que têm estado muito presentes dentro dessa conjuntura também atual pós-pandêmica. Então, o que eu trago, ele se desvela nesse discurso da psicologia escolar como essa ferramenta que vai desnaturalizar essas relações de poder, ideologias presentes dentro da escola, também revelar as relações que são sociais, históricas, culturais, constituintes da subjetividade e que, relembrando o trabalho dentro dessa perspectiva da Maria Helena Souza Pato, que traz a psicologia escolar crítica lá no final da década de 70, que vai iniciar esse movimento crítico, né? E também vai ter como base o materialismo histórico dialético lá de Marx, que é um importante autor dessa referência, né? No intuito de quê? De desnaturalizar, né? De trazer esse caráter ideológico nas suas concepções teóricas, nesse interface da psicologia e da educação no Brasil. Então, busco ressaltar a humanização do homem, né? A humanização do homem, buscar apreender a essência, a esse produto que é histórico, que é social, e ir além da aparência, e além entender como se dá essa dinâmica dentro da escola, né? O processo de escolarização, e aí vai entender os atores da escola, em suas múltiplas singularidades, captar múltiplas mediações que vão determinar, que vão constituir, e enxergar o indivíduo para além dessa singularidade também imediata, com as suas determinações que fazem parte dessa rede, que é uma rede de relações que envolve escola, família, alunos, professores, a comunidade, e entender que o indivíduo ele vai se constituir dentro dessa relação, né, que não é apenas de um meio social, mas também envolve o processo cultural, como falei aqui, historicamente produzido, é uma totalidade de relações que vão constituir esses fenômenos, né, e buscar entender essas determinações, essas relações intrínsecas, esse conhecimento também que vai depender do momento, do contexto em que ele se insere, e trabalhar essas concepções, né? E além dessas concepções que são muitas vezes cristalizadas de desenvolvimento humano, né? Para entender, sair daquele foco de fracasso escolar e mudar para um sentido de sucesso escolar, mas que esse sucesso ele vai se dar com o professor, que o professor ele como um homem crítico, um homem de ação, com esse compromisso da humanização, com a humanização dos homens, né? Então, foi possível perceber no meu trabalho com professores e coordenadores essa forte presença ideologizante, né, desses entendimentos das concepções sociais, concepções de educação que tendem a culpabilizar, ora o aluno, ora o professor, ora a escola, e também ir além de discursos que são medicalizantes, patologizantes, e a partir dos relatos dos participantes, né, na escola. E eu escolhi esse o grupo focal
E eu escolhi o grupo focal como essa estratégia metodológica, né, de intervenção, porque justamente me permitiu estimular a reflexão, a discussão entre os educadores e, como psicólogo escolar, foi possível, permitir essa interação no grupo, perceber essa participação ativa dos professores e da coordenadora, refletir sobre suas concepções, perceber uma mudança de sentidos, perceber essa movimentação, né, de sentidos a respeito do processo ensino-aprendizagem. Então, foi muito interessante perceber toda essa interação, o compartilhamento de experiências, né, e ser uma mediadora naquele momento, interpretar respostas, permitir uma reavaliação, e isso tudo é interface com a teoria histórico-cultural. Também a educação, também a psicologia escolar crítica, a psicologia social, que trazem justamente o diálogo, né, a importância do diálogo, trocas entre os atores institucionais, a possibilidade de uma escola democrática que pode contribuir a essas novas práticas voltadas a essa formação, né, crítica, tendo então o professor como mediador, como um orientador, o detentor do conhecimento, e que traz a inspiração e que traz a esperança, como a colega falou sobre Paulo Freire, né? Então, é levar a autonomia, a emancipação humana. E eu gostaria de até destacar uma fala de Paulo Freire, que saber que ensinar não é transferir apenas o conhecimento, mas criar essas possibilidades para a produção, para a construção. E aí a partir da minha pesquisa, pensei bastante sobre novos enfrentamentos. Quais são, então, enfrentamentos contemporâneos, além dos já enraizados, né, presentes na escola, vistos por... 3 minutinhos, tá? Desculpa, três? 3. Tá bom, obrigada. Então, essa relação escola, família, professores, psicólogo escolar, comunidade. Então, como levar isso a uma educação democrática? Meio a presença da inteligência, por exemplo, meio digital, inteligência artificial generativa, e tendo essa interlocução, né, entre a formação docente, a teoria histórico-cultural, e é justamente isso, a importância do grupo focal, que foi permitir o diálogo, reformulações, questionamentos, tentar entender essa totalidade do processo de ensino, aprendizagem, e de também promover novos entrelaçamentos para que o professor, além de suas técnicas e de suas ferramentas, ele possa ir além, né, para que ele possa contribuir, tenha a responsabilidade social de emancipação e a aprendizagem vista, acima de tudo, como um processo. Né, entender a comunidade escolar e para concluir, né, que essa prática de intervenção, ela vai propiciar justamente esse espaço de diálogo, promover também o reconhecimento do trabalho dos professores frente ao valor do seu trabalho, que é de humanização, né? Reconhecer os esforços diante da limitação de seus recursos que são disponíveis, né, a fim de favorecer ações, práticas na escola, trocas de conhecimentos, diante dessa nova tecnologia do uso da inteligência também, da inteligência artificial, né, como novas formas de enfrentamento. Eu gostaria de agradecer. Nós agradecemos também, Obrigada. Rosa, sua participação, possibilidade da troca de conhecimento. Muito bom a gente poder ouvir e trocar mais informações. Te agradeço, tá? Muito obrigada. Agora, Rinaldo, eu não sei se o Rinaldo chegou. Eu acho que o Rinaldo ainda não está presente aqui conosco, né? Então, só um minutinho aqui, deixa eu... E a gente segue. Então vamos para o próximo. A gente vai avançar aqui. O Rinaldo chamei aqui, mas ele não está presente. A gente insiste depois de novo. Mas agora é a vez da Karine, Naudi Savatchenko Victorino.
ela submeteu um trabalho intitulado Ocupar, Resistir e Maternar, uma autoetnografia sobre maternidade tardia, gênero e pós-graduação stricto sensu. Karine, quando você estiver disponível aqui para a apresentação, nós podemos te ouvir. Acho que a Karine caiu aqui. Não vejo a Karine na sala. A Eu gente também aguarda não mais um vejo. pouquinho. Pode ser que aconteceu alguma questão, né? Não vejo a Karine aqui. Vamos fazer o seguinte: a gente vai esperar a Karine chegar, mas a gente vai esperar dialogando um pouquinho, tá? Eu vou, se eu não enxergar aqui a tela, eu vou ler um pouquinho as minhas observações aqui em relação ao trabalho da Vânia, em relação ao trabalho da Rosa, e aí a gente, se vocês notarem, Karine chegou, vocês me avisam, pode ser? Tá bom. Então tá. Bom, eu fiz umas observações aqui, a gente vai dialogando um pouquinho sobre isso. A Vânia, ela apresenta uma carta que ela escreveu para o Paulo Freire. Então, ela vai refletir sobre a escola bancária e ela problematiza a questão da escola bancária e a falta de compreensão da educação da população em relação à obra do autor. Ela problematiza esses dois pontos e propõe um olhar dialético na educação. Então, ela nos apresenta que o processo ensino-aprendizagem precisa olhar e pensar sobre a realidade. Então, a realidade precisa estar implicada no processo ensino-aprendizagem. E ela nos diz que no mundo contemporâneo ainda resiste a ideia de uma escola bancária, que essa ideia da escola bancária ainda é muito forte no mundo atual. E nesse movimento, o depósito do conhecimento nos estudantes. E aí ela traz para a gente a internet, fazendo esse contraponto. Mas a internet ainda dificultando o pensamento crítico e reflexivo, não favorecendo a construção desse pensamento, desse jeito de pensar crítico e reflexivo. E aí ela vai voltar para a escola tradicional e vai dizer que ela é uma escola muito conteudista e se preocupa muito com a preparação para as avaliações. Oi? Des- Desculpa. Não, E para nada. as aprovações no vestibular, né? E ressalta a necessidade de compartilhar os saberes. É importante o compartilhamento dos saberes, o diálogo, a conversa, para além apenas de uma preparação para a prova e aprovação em vestibular. Ela vai movimentar um diálogo na apresentação dela entre Paulo Freire e a neurociência e vai enfatizar o vínculo entre quem ensina e quem aprende, o professor e o estudante, né? Que a gente pensa lá na escola, pensa nesses dois atores principais do processo de ensino-aprendizagem. Esse vínculo entre o professor e o estudante precisa ser fortalecido e vai enfatizar a importância dos afetos e da amorosidade para a aprendizagem significativa e transformador. É necessário que haja afetos e amorosidade. Ela nos diz que a sala de aula deve promover o pensamento crítico, consolidando a aprendizagem. E ela questiona o sentido da tarefa escolar, que já foi fonte de adoecimento, né? Dizendo que a tarefa escolar, pensando na grande quantidade de horas que os estudantes passam na escola, também os estudantes não acabam não tendo tempo de realizar essas tarefas escolares e a tarefa escolar versus a relação com os familiares, né? A escola tradicional reforça a educação bancária, mas ela enfatiza a importância de aprender o tempo todo. De que neste momento do mundo nós precisamos aprender o tempo todo. E a escola do século XXI deve fortalecer o afeto e as relações interpessoais. Sim. Algumas observações que a gente pode apontar sobre o trabalho da Karine, dialogar, sugerir autores. Eu vou sugerir, Karine, Vânia, vou sugerir o trabalho de um autor chamado Juan Casasus.
É aquele Juan espanhol, Juan Casasus. O Juan Casasus vai falar sobre um ponto que, a meu ver, é um ponto fundamental nas escolas hoje. Eu acho que você é, olha para ele um pouquinho, você fala, me faz pelo menos pensar um pouco nele, que é o clima escolar, o clima emocional. Ele fala sobre o clima emocional. Então você traz a educação bancária, você traz a internet, mas nesse momento do mundo, a Karine aponta algumas questões, a Rosa aponta, acho que eu estou preocupado com a Karine e estou falando, aponta a pandemia, o momento de pós-pandemia que ela traz, e a gente, nesse momento pós-pandêmico, o clima emocional para o caça-SUS, ele quer dizer que uma escola ela precisa ter prédios, ela precisa ter livros, ela precisa ter material, ela precisa ter um prédio bonito, ela precisa de uma estrutura tecnológica. Mas a variável mais importante para a efetivação do processo ensino-aprendizagem é a relação. A relação entre os estudantes, a relação entre o professor e o aluno, né? E essa relação, ela é fundamental, porque aí você diz muito dos afetos, você evidencia os afetos, e aí eu corro um pouquinho para o lado do Valon, né? É, a afetividade, né? O conjunto funcional da afetividade, a afetividade ela é fundamental para o desenvolvimento das relações interpessoais. O professor Sérgio Leite, da Unicamp, no grupo do afeto, ele vai destacar para a gente a, o, a afetividade epidérmica, que é, por exemplo, quando você está baixa a altura do estudante, elogia lá o estudante, ou você toca o ombro do estudante, é uma afetividade epidérmica. Mas ele vai falar de uma afetividade cognitiva, que é quando você elogia o trabalho intelectual do estudante, a pesquisa que ele fez, né? E ele vai destacar a importância deste professor nesta escola, né? Em que esse professor sabe dos conteúdos que ele precisa ensinar. O professor precisa saber desses conteúdos que ele vai ensinar e também desses conteúdos pedagógicos, né? Que você traz a pedagogia do oprimido, né? E destaca nesta publicação a educação bancária. E aí o movimento de uma educação para uma educação libertadora. A Rosa vai falar da essência, daqui a pouco a gente chega no trabalho dela, mas ela vai destacar um pouco a essência das coisas, né? A busca pela essência. Fez um movimento de busca pela essência do fenômeno que ela estava estudando, né? E aí, trazer a essência da educação, né? Buscar aí, e é um movimento difícil, porque muitas vezes o professor está nessa lógica mesmo, né? Essa lógica da transmissão do conhecimento. Parece que bom, a função da escola, e aí eu vou trazer o Libânio, né, nas finalidades educativas escolares, esse conceito de finalidade educativa escolar, ele vai dizer para a gente, o estudante ele precisa aprender. Então, assim, ele precisa se desenvolver. A escola precisa desenvolver no estudante, ele desenvolver esse estudante em todos os seus âmbitos, os âmbitos que o constituem. E é, o contexto cultural, o contexto científico, né? O âmbito científico e cultural, ele precisa estar presente. E aí o professor pode olhar esse âmbito, o arcabouço cultural deste menino, o repertório cultural deste menino, dessa menina, entender isso, aproveitar esse repertório cultural e dialogar e se aproximar e apresentar, né? Compartilhar esse conhecimento. E aí a gente vai falando das estratégias, né? Porque uma educação tradicional está centrada na figura do professor, ele é o grande transmissor do conhecimento, é ele que sabe das coisas, ele detém o conhecimento, e a principal estratégia pedagógica, a metodologia, é a transmissão. Numa educação libertadora, é o diálogo, é a conversa, é a construção coletiva de algumas questões, é fazer propostas onde você vai ouvir, dialogar, trocar informações, né? Então, acho que você tem uma riqueza aí na sua carta, a saída que você diz esperançosa, a saída, né?
há possibilidade de saída. E talvez essa saída seja um sonho, seja resistir, porque a gente precisa disso. A gente precisa sonhar, a gente precisa se fortalecer de esperança. É, Eu queria ouvir vocês, os colegas que estão aqui na sala também presentes, para a gente conversar um pouquinho mais. é. O que eu penso é que como ele faz falta, né? Como o Paulo Freire faz falta nos dias de hoje para pensar um pouco mais essa escola, né? E a Rosa, ela colocou bem essa questão das relações de poder dentro da escola, né? Então, o que que acontece? O professor acha que ele pode todas as coisas, o aluno não se sente inserido nesse processo, nesse conteúdo, nessa dialética, né? Nessa dialogicidade, e acontece violência, acontece o desafeto, acontece briga, acontece agressão, porque o aluno não está inserido naquele processo, Uhum. né? E não reflete a realidade, então começa a falar sobre, sabe, questões muito dois mais dois, vamos supor assim, né? Mas não vê que isso é uma sentença, que isso é uma organização, e que e tem tudo a ver com a, como é que a gente pode dizer, com a realidade, o que está acontecendo no mundo. Então, a questão da Palestina, a questão da mulher, a questão hoje desse nosso Brasil dividido, né, dessa nossa disparidade de relações, e agora essa questão do detergente, né? Então, pessoas que estão comendo detergente para dizer que não faz mal. Eu vi isso. Põe o detergente assim como se fosse leite condensado. Então, assim, é uma realidade que nós precisamos levar para a escola. Quando você diz assim, o Paulo Freire faz falta no mundo hoje, né? Eu fico pensando, e não é de agora, assim, eu acho que a gente precisa retomar a leitura do Paulo Freire. Sim, Porque, assim, às vezes a gente tem uma memória lá da pedagogia do oprimido, a principal obra dele, vem a Conceito de Educação Bancária, Educação Libertadora, Consciência Crítica, né? É, mas essa é uma memória, muitas vezes, a gente vai discutindo aqui, que são ficou de um 12. estudo, de uma leitura, de uma formação inicial. Então, você teve uma formação inicial, ele esteve presente na sua formação inicial, e de algum momento, estou falando do professor lá da escola, e de algum momento ele vai trabalhando com essa memória, com essas falas ou com as frases muito destacadas que a gente tem inúmeras dele, né? E vai se alimentando disso. Então, acho que a gente precisa de uma retomada do estudo de Paulo Freire para a gente refrescar. Ontem eu ouvi uma frase que eu até escrevi, fazia tanto tempo que eu não ouvia, uma moça de Brasília trouxe na nossa discussão. Uma lufada de ar fresco. Uma lufada de ar fresco. Uma frase antiga, né? É, E a gente precisa bem disso. E aí, antiga. quando você diz isso para mim, eu fico pensando também na possibilidade de quais são os momentos de uma formação contínua. A Rosa, por exemplo, nos estudos dela, ela disse para nós que acompanhou um grupo de professores do ensino médio nos horários de HTPC dele, e tinha um finalzinho que ela disse lá, era ATPC, mas tinha HTPC, ATPC, mas tinha um finalzinho. Então, quando a gente pensa nos horários de formação continuada, a riqueza disso. Então, por exemplo, aqueles professores do Estado, eles têm na sua jornada momentos de estudo. Os professores da rede municipal têm os momentos de estudo. Sim, Aí a gente faz a crítica, porque a gente olha para esse fenômeno, né? Quando aquele professor lá do Estado está fazendo aquele momento de estudo, muitas vezes não tem uma, uma organização no sentido de um texto que precisa ser organizado como um plano de formação, que é apresentado, por exemplo, por um supervisor escolar, que vai analisar, que vai ter esse movimento,
com uma relação de, inclusive, de evolução funcional. Na prefeitura se tem isso, aqui de São Tem, Paulo. Então tem tem. um grupo chamado GEIF, e lá tem um PEA, e esse movimento ele é escrito, e tem um horário de estudo. E aí eu acho que tem uma diferença que a gente está percebendo no Estado, não estou mais lá, mas é assim, uma plataformização. Talvez a Rosa possa dizer um pouco disso se ela notou na tese, na dissertação dela, porque agora os professores do Estado estão reduzidos a, muitas vezes, vocês me ajudem aqui também a pensar, na plataformização, na resposta. Então, muitas vezes, essa formação de professor, agora ela está muito vinculada ao quê? Ao ranqueamento, que é o que você criticou. Você diz lá no início da sua apresentação, né, Vânia? Então, assim, uma escola bancária muito adequada e muito a serviço de uma prova, realização de provas de sistemas de avaliação nacional e provas de, por exemplo, de vestibular. Então, assim, é uma plataformização voltada apenas para quê? Para o atendimento daquilo que a política pública hoje quer, que é uma política pública de resultado. Então, a gente busca, essas políticas buscam mais o resultado na linha neoliberal, né, na busca por resultados, e vai esquecer isso que você diz e nos chama a atenção para a necessidade disso, da humanização, do olhar à realidade desse estudante, entender. Aí eu puxei o Libânio lá com as finalidades educativas escolares, né? É, E também me faz pensar o que a professora Branca Ponce traz como justiça curricular. Que currículo é esse, né? Qual a importância em tempos pós-pandêmicos? Que material é esse que está sendo oferecido para esses estudantes, né? é. E currículo, né? Qual o currículo, né? Esse É, currículo está a serviço do quê, né? Então, acho que das- nesses momentos de estudo, de horários de formação contínua, a gente precisa olhar para o Paulo Freire, dar essa lufada de ar fresco na é, obra do Paulo Freire, e aí a gente também dá uma lufada de ar fresco em nós mesmos, né? Porque a gente precisa entender que escola é essa, de com quem nós estamos estudando, falando, né? Que estudante é esse? A Rosa quer dizer, vamos lá, Rosa. Tô falando muito, é bom ouvir um Ah, pouquinho. não, está Mas, ótimo, está ótimo. Eu não sei se eu posso falar, não sei se dá tempo, à né? Só vontade, vou porque fazer um assim, gente, comentário. a Karine, ela errou a sala. Então eu estava um pouquinho preocupado aqui, mas aí eu recebi uma mensagem de que ela foi para a sala certa dela. Então a gente vai seguir aqui. Eu vou, como tiveram as duas apresentações, aí a gente vai seguindo, eu vou avisando o nosso tempo, tá bom? Tá bom, então. Então, só um breve comentário que eu achei tão interessante, muito interessante a contribuição de Vânia. Ela trouxe como uma carta, não é? A partir da carta de Paulo Freire, Paulo Freire, ela relata como se dá o trabalho, e aí ela levanta essa pergunta: qual o sentido da tarefa escolar? Que, de uma certa forma, está relacionado também à minha pesquisa, né? Faz parte, dá para trazer essa ponte. Porque como eu fui à escola, né, tive 6 reuniões com os professores, e como você falou, Edson, segue essa linha, essa dinâmica de uma plataforma, né, de uma busca de resultados. E os professores, como eu percebi, eles não têm tempo de preparar aulas, eles não têm tempo, então eles se sentem sufocados diante daquele novo sistema de PEA, né, de período integral. E aí eu percebi justamente isso, essa política neoliberal que, em vez de trazer a tarefa escolar como algo que permite uma reflexão, uma construção, tal como Vygotsky levantou a respeito do desenvolvimento, né, aproximar, uma oportunidade de levantar novas questões e aprender mais, não, está sufocado dentro desse sistema, no qual os alunos já estão sobrecarregados, né? E aí se perde, não tem mais sentido essa função de aprender, não é? E sim de dar um visto. Eu também sou professora, né? E alunos pedem, não, professora, não me dá lição porque não dá tempo. E aí fala de outros professores que querem dar um visto, ou seja, não querem nem corrigir ou saber onde o aluno tem mais dificuldade, mas não, para que todos tenham esse mesmo resultado, possam juntos, como se fosse algo padronizado.
né? É algo padronizado. Então, é algo que dá para fazer uma ponte dentre as nossas pesquisas. E a dinâmica que ela fez de apresentar Paulo Freire e de levantar esse questionamento, eu achei muito bonito. Uhum. Obrigada. Sim, verdade. Sim, sim. E quando você diz isso, Rosa, eu fico pensando assim, que é, o menino quer o visto e o professor também se angustia porque ele precisa cumprir no prazo aquele conteúdo e responder à plataforma que ele ensinou aquela lição. O menino pode não ter aprendido, mas ele foi lá e deu o ponto, como a gente falava, né? O ponto ele passou na lousa, o ponto, né? Ele passou a tarefa. Então, assim, é uma e isso está ligado, o professor Frigoto faz uma análise, ele vai dizer, bom, essas características, né, de um ranqueamento, de um aligeiramento, de um empobrecimento da escola, também está a serviço de um projeto, né? Esse sucateamento, né, também estão a serviço desse projeto neoliberal e dessa busca do enfraquecimento e empobrecimento das instituições, né? Eu queria só estimular um pouquinho vocês a dizerem assim, que apontamentos do período da manhã, né, em relação às palestras, em relação às apresentações, elas podem agora engrossar um pouco mais o nosso caldo aqui. É, que aproximações de esperança, de projetos de futuro, de sonho, a gente pode trazer um pouco para cá hoje? A Marluce está presente, a Marluce ontem participou, ela é de Brasília. Comecei a dizer que tinha bastante gente de Brasília e foi ótimo a nossa discussão ontem, né, Marluce? Oi, professor Edson, oi, Como é que você pessoal, que vai? Tá legal. bem? E é sempre um grupo novo, né? Que É sempre bom. um grupo novo. Quando eu te vi aqui, eu pensei, formação de professor. Você escutou um Isso, pouco essa questão da plataformização e você ouviu um pouco essa nossa conversa. O que que você pode contribuir para a gente, pensando um pouco nessa observação, nessa lufada de ar fresco? Quem disse isso para nós foi a Clarissa ontem, né? Essa isso. lufada de ar fresco que a formação de professor pode trazer. O que que você acha, hein, Marluce? Professor, eu estava, inclusive, aqui, ó, eu vou até fazer lá, nem vai que. Eu estou aqui com a Indianai, que é a nossa colega de ontem, né? Acho que o senhor lembra É. que o senhor. E a gente está conversando sobre, discutindo, né? Enquanto vocês estão falando, e o senhor trouxe a questão do clima escolar e a referência até anotei aqui, porque eu penso que toda essa conjuntura política, né? Social, econômica que a gente está vivendo nesse momento histórico ela traz muitos desafios para o trabalho docente. Por outro lado, né, o processo, por exemplo, formativo, ele pode ser, sim, essa brisa, né, essa almofada de ar fresco, se a gente traz um olhar humanizado para o processo pedagógico. Se a gente Uhum, sai desse lugar, sabe, que o aluno é um receptáculo, que o aluno, sabe, como é que eu olho para esse estudante? Então, eu estava compartilhando aqui com a Indianai que eu tenho visto, não sei se o algoritmo está me levando para muitas páginas, né, perfis de professores que têm denunciado as relações de conflito na sala de aula, tal, o comportamento dos estudantes, o sofrimento docente, como a gente discutiu ontem. Mas eu percebo pouca movimentação, né, de um olhar, assim, qual é a minha parte e como que eu tenho me colocado nessa relação de aprendizagem para além de uma relação cognitiva. E aí, nesse sentido, a formação, e pelo menos é a minha perspectiva, né, dentro da teoria da subjetividade, é fazer esses tensionamentos também. Porque dentro da minha história, da minha formação, a partir do momento que eu comecei a olhar para o processo de aprendizagem como um processo de produção humana sobre, né, ali a construção intelectual, eu passei a mudar na forma de enxergar os estudantes e enxergar mesmo ali as questões que eles traziam, comportamentos e construir diálogos que me levaram a outros lugares que não a coordenação, a direção para denunciar esses estudantes, sabe? uhum, Então é isso, assim, eu vejo que a formação, para mim, ela é esse sonho, né? Esse sonho, essa resistência, e que me permite também, na intersecção com a sala de aula,
construir pontes com os professores, né, que ajudem eles de repente saírem desse lugar mais, sabe? Eu estudei, tá aqui o meu conteúdo, tá aqui o meu conhecimento, e agora o menino que não quer aprender. Mas será que é essa relação mesmo de aprendizagem que a gente, enquanto professor, precisa construir? Será que não tem um antes aí que a gente precisa olhar para que esse conhecimento de fato faça sentido para ele? Então é isso, professor. Ô Marlúcio, você aponta e destaca a questão da humanização, né? Que a Vânia traz lá, que é assim, olhar para esta pessoa, olhar para esse estudante como um indivíduo, né? Não assim, a sala de aula, aquele grupo lotado, não, mas assim, um indivíduo, esta pessoa. As características dele, a necessidade da inclusão, da integração, uma educação integradora, integral e com equidade, né? Muito Exatamente. bem. Então vamos avançar um pouquinho também, olhar um pouquinho de perto o trabalho da Rosa, que a Rosa apresentou concepções de professores do ensino médio sobre queixas escolares, psicologia escolar para uma educação democrática. Ela nos apresenta uma pesquisa de mestrado, onde ela busca compreender o entendimento dos professores do ensino médio sobre as queixas escolares. Como metodologia, ela usa um grupo focal. Investigou as concepções de queixas escolares, atentando-se aos avanços e aos limites do processo de escolarização. Ela nos diz de dificuldades relacionadas ao período da Covid, a um comportamento hostil, a uma ideia as dificuldades, né? Então, o pós-pandemia, até o período mesmo da Covid, o comportamento hostil, ideia de falta de interesse no aprendizado, falta de interesse dos estudantes, questões familiares, período integral tanto para professores quanto alunos, como uma novidade que impactou, inclusive, a maneira de ser estudante e a maneira de ser professor. As estratégias de enfrentamento por meio de rodas de conversa, como encaminhamento, ela sugeriu um atendimento, sugeria-se, né? Sugeria-se atendimento médico, psicológico, evidenciando o enfrentamento à luz do trabalho de orientação escolar, aliado ao conceito de queixa escolar. Ela aprofunda a compreensão das relações entre a necessidade de aprofundar a compreensão das relações entre os indivíduos e efeitos do grupo focal na escola. Os professores conseguiram dialogar, notar mudanças na compreensão das queixas escolares, a busca por parcerias, a produção de material informativo para reflexão para o enfrentamento de problemas na escolarização. A aproximação teórica, ela traz uma aproximação teórica entre a psicologia social e histórico-cultural e faz alguns apontamentos, como o fracasso escolar, a queixa escolar, a violência, presentes na conjuntura atual pós-pandemia. Nos fala sobre a desnaturalização das relações de poder na escola e o desvelamento disso, né, que constitui a subjetividade na escola. Ela se apoia, se fundamenta no método materialista histórico dialético, busca pela desnaturalização do caráter ideológico na interface entre psicologia e educação, busca pela essência do fenômeno para além da aparência, como nos orienta o materialismo histórico dialético, busca pelas múltiplas mediações, as determinações que constituem esse fenômeno, que constituem os estudantes e os professores. Ela evidencia a categoria totalidade e a busca pelo entendimento das relações. Destaca a percepção da forte presença ideologizante na culpabilização dos alunos, dos professores e da escola pela situação, né? E há um discurso muito forte da medicalização e da patologização. O grupo focal permitiu a Rosa estimular a discussão e a interação no grupo. Observar também o professor como um mediador e um orientador. Há uma busca pela autonomia e pela emancipação humana, né? Como diz lá o Marx, a busca pela emancipação humana. Enfrentamentos contemporâneos, ela destaca como levar a educação democrática considerando a inteligência artificial. A formação docente e a situação atual da escola, ela nos provoca esse pensamento, né? Como levar e como produzir uma educação democrática considerando a inteligência artificial, a formação docente e a situação atual da escola. Também a promoção de novos modos de contribuição do professor. Interessante, né? Quais são esses novos modos de contribuição do professor? Acho que a Vânia também nos faz pensar um pouco isso. Essa prática de intervenção promove diálogo e humanização da escolarização, favorecendo ações e trocas de conhecimento na escola. Vânia, eu
Rosa, eu gostaria um pouquinho de ouvir. Quando você dizia sobre a forte ideia de medicalização e de patologização, você fez um trabalho. A Silvanir diz: é preciso também pensar que as mudanças sociais atingem também a escola, as crianças e os adolescentes. É verdade, né? Quando cita a pandemia e o pós-pandemia, essa mudança foi um destaque para uma mudança, né? Uma situação social que está afetando esses estudantes, os adolescentes, ou a mudança para o período integral, que é uma. Os professores estão resistindo muito no estado de São Paulo com relação ao programa de educação integral. Mas é uma resistência que eles vão até onde dá, porque o Estado vem e massacra porque quer as escolas se transformando em escolas de tempo integral. E isso impacta muito a jornada de trabalho, impacta a comunidade escolar e causa também muito estresse, né? Eu acho que a Rosa também, eu não sei se isso se configura como uma queixa. Mas eu fiquei achando interessante, assim, lá no ensino médio, que é onde você estuda, é, os professores queriam uma medicalização para aqueles estudantes e queriam tratar aquelas situações, assim, manda para o psicólogo, vai lá para o psiquiatra, vai, medicaliza e dá remédio para esse menino para acalmar, para mudar e trazer um outro, e dar aquele movimento que a educação bancária queria, né? Puxando um pouco o trabalho que a Rosa traz. A Vânia Isso. traz. Aham. Falando sobre, também esclarecendo, né, essa questão, a respeito da escola. Então, os professores, eles falaram sobre as estratégias presentes na escola, que era justamente de imediata medicalização, imediato envio a psicólogos, a psiquiatras, sem antes entender o processo, né, de ensino-aprendizagem, um entendimento social, cultural, como a colega falou, entendimento das mudanças sociais, né? Principalmente logo naquele período pós-pandemia. E aí, ao decorrer dos nossos encontros de grupo focal, que eu fui percebendo essa movimentação de sentidos. Tanto foi uma oportunidade para eu perceber como nessa mediação, quanto também aos próprios professores de entender que é algo muito maior, não é? Que não é só aquela construção de padrões, de cumprimento de regras, não é? E é algo mais humano e que também está entrelaçado a esses outros fatores. Então, eu permiti também levar esse outro olhar, né? Porque havia na escola uma psicóloga e que eles estavam praticamente traumatizados com a experiência que tiveram, porque a psicóloga escolar ela levou uma psicologia clínica. E aí Hum, ela enfatizava justamente o que a psicologia escolar crítica vai, não é, contra praticamente. E aí a psicóloga na escola levava, apoiava a medicalização, fazia atendimentos individuais. Então, quando eu cheguei na escola, eu tive esse choque, porque eles não, claro, nesse primeiro momento, eles não tiveram muito a meu favor. Então, assim, foi um trabalho difícil no começo, até a gente entender com a minha pesquisa e com o meu trabalho, né? E, por fim, foi muito interessante perceber também a dinâmica entre os professores, porque eram professores que também refletiam o que se passa nesse contexto social, né? Justamente leva para dentro da escola os professores dentro daquele horário de ATPCG, eles eram sobrecarregados ainda mais com orientações, com cumprimento de regras pela coordenadora, e aí eu abri um espaço para um diferente, para outros levantamentos, outras reflexões, e aí eu fui percebendo que antes havia grupinhos de professores que eram distantes de outros professores, que criticavam outros professores, e nessa movimentação eu já fui percebendo que eu tentava levar dinâmicas, atividades,
atividades, e aí eu já percebi uma aproximação entre eles. Até um certo momento que eu pedi para, vamos compartilhar a história de cada um, até o que vocês mais têm orgulho de chegar até aqui, e aí, nossa, o reconhecimento do esforço do professor, né? Então, assim, é algo que eu achei muito interessante. E aí eu deixei na escola esse outro olhar, né, a partir da orientação à queixa escolar. E aí eu fiz questão de produzir esse material informativo como algo concreto, algo que vai ficar para a memória, algo que pode ser relembrado a nós todos. Não só uma produção de um material a ter um mestrado, mas algo muito além, de contribuição, né? Então, era isso. E assim, é algo assim, falando de esperança, né, como você falou, fazendo uma articulação maior, eu acho que o que eu mais gostei da minha pesquisa foi justamente levar a importância do diálogo, né, a um trabalho horizontal, de que cada um tem algo muito importante a oferecer, algo muito importante a contribuir, tanto os professores quanto o psicólogo escolar, todas em nossas funções se complementam, porque nós já vivemos em uma sociedade que é tão competitiva que as pessoas não, sabe, um tem que se mostrar melhor do que o outro e não, sabe, isso perde muito. Isso perde muito as nossas contribuições, o que nós temos, né? E aí os professores também estão naquela dinâmica, né? E levam aquela dinâmica porque é um sufocamento, né? Desse tipo de ensino. E aí tentei, a partir do diálogo, trazendo essa ponte de Paulo Freire, eu acho que, né? Cabe relacionar também a Paulo Freire. Eu acho interessante porque a gente, assim, você diz que os professores, eles da sua escola pesquisada, eles iam muito na contracorrente de uma presença de um psicólogo na escola que terapeutizasse. Achei tão interessante isso porque a grande ideia, né, corrente, o que a gente observa na maioria das vezes é o contrário, é que esse professor, ele quer um psicólogo na escola que terapeutize, que dê remédio, que oriente como um clínico. E aquele professor da escola, ele dizia, não, a gente não quer esse profissional nessa perspectiva. Que coisa mais interessante, né? Ou seja, ele percebia a intersecção entre a psicologia e a educação, né? Ele percebia a necessidade, a contribuição da psicologia no campo da educação. Eu achei isso muito, eu acho que é um achado muito interessante da sua pesquisa de mestrado, não é? Rosa, eu acho que é bem interessante mesmo. Exatamente, porque eles vivenciaram, né, com a psicóloga anterior o que eles não queriam dentro da escola. Então, eles naquele momento eles estavam sem um psicólogo escolar, mas também reconheciam a necessidade de um trabalho conjunto, sabe, de apoio, porque os alunos eles estavam indo no horário da tutoria para um momento de eu preciso conversar com o professor porque não tem a pessoa que eu confio, sabe? E aí é interessante também perceber isso, né? Porque muitas É. hoje se sentem com apoio a um laudo, né? Isso. Exatamente, essa necessidade de remédios para constatar que realmente há um fracasso escolar, né? Então, E que muitas vezes o laudo é o passaporte para conseguir benefícios, né, sociais, né, para conseguir o acesso aos direitos sociais, por exemplo, ou acesso a um transporte escolar gratuito, ou acesso a alguns serviços, né? Então, eu acho que às vezes o laudo força um pouco, né? É forçado um pouco a ter esse laudo para ter acesso a alguns direitos, Isso, né? e isso é cultural, né? Porque é aqui nesse país que acontece isso, né? Em outros países, em outras culturas, não é assim. É que essa dependência de que o governo tem que fazer alguma coisa, e não é assim. Eles têm que entender que é por essa dialogicidade
dialogicidade é que vai acontecer as mudanças. É, eu acho que você traz o diálogo, a Rosa enfatiza muito a questão do diálogo, e É, eu queria ouvir um pouquinho também a questão da equipe gestora dessa escola estadual. Como é que ela percebia isso, Rosa? Eu não sei se você conversou um pouco é. sobre isso, porque você faz essas queixas escolares, né? Havia queixas dessa gestão também? Queixas à gestão não diretamente, porque eu percebi que os professores, eles, em um primeiro momento, eles se sentiam muito restritos a falar, né? Então, a de se expor, a de poder participar também. Há muito essa pressão e esse medo de ir contra, eu estou ali e quero apenas trabalhar, sabe? Então, eu percebi quando um professor, ele estava próximo a se aposentar, ele estava doente já, e ele era praticamente isolado do restante, como um professor não produtivo e que já ia se aposentar, mas ao mesmo tempo ele não podia reclamar, ele não podia falar de como ele estava se sentindo, com medo, sabe, dessa oposição. Então tem essa presença de, eu não posso, também não posso fazer nada, sabe? De há Uhum, algo, uma força muito maior. Então o professor se sente pequeno diante de uma estrutura, né? uhum. Tá certo. Olha, só retomar um apontamento aqui, só para a gente voltar, Eu para a fiquei gente dar um pensando, encaminhamento. Oi? eu fiquei pensando no José Pacheco da Escola da Ponte, Ah, entendeu? diga, Porque diga. quando ele começou na Escola da Ponte, que ele começou lá 300 anos atrás, ele fez, ele encontrou duas professoras na reunião da GEIF, ou da HTP, né, do Estado, duas professoras que ficavam lendo. Os outros professores, todos, discutiam, conversavam, faziam tricô, faziam crochê, mas só duas professoras. E ele começou a Escola da Ponte com essas duas professoras. A professora Fernanda Liberali, ela fala das cadeias criativas, e ela diz assim, olha, numa reunião ela dizia, olha, você vai ter muita gente que não está afim. Mas aí você se agarra naqueles que estão afim, que é o que ele fez com as duas professoras lá, e depois o pessoal vem junto. Então, eu acho que isso também é uma ideia de esperança, né? A gente dando as mãos, a gente seguindo, e daqui a pouco esse movimento de esperança, de crença, de estudo, ele vai movimentando as pessoas e fazendo com que as pessoas saiam um pouco desse movimento, desse estado e se animem, né? E tenham essa lufada de ar fresco. Olha, só para a gente puxar um pouquinho, a Vânia apresentou, a Rosa apresentou, o Rinaldo está ausente, é isso, né? Então não esteve presente. E a outra autora, ela, ela não estava fazendo parte deste grupo, né? Então já conseguiu se situar, por isso que ela saiu e eu fiquei um pouco, poxa, pensando o que será que aconteceu? Vamos esperar um pouco ela chegar, mas ainda bem que deu certo, ela achou o grupo dela, onde estava inscrito o trabalho dela. Bom, o que eu gostaria agora, a gente precisa criar uma frase, pode ser uma frase longa ou um parágrafo, uma frase curta, mas que pudesse dar conta da dimensão das nossas discussões aqui. Então eu vou projetar esse pedacinho de tela aqui para a gente. E eu pensei, acho que veio muito forte a palavra diálogo, né? Só colocar essa palavra como uma palavra importante do diálogo. Pensei em relações interpessoais. Vamos dizendo palavras e a gente vai criando o nosso Dialogicidade, dialogicidade. dialogicidade. Fortalecimento do trabalho docente, do É, trabalho e participação docente.
Uhum. Amorosidade. Amorosidade. Teve uma Agora, palavra que ficou subjetividade também. Eu acho que isso tudo mexe com o subjetivo, com a construção, né? Com essa constituição psíquica. agora a gente precisa criar uma frase. Temos palavras, agora a gente precisa dar um sentido e uma amarração entre elas, criando uma frase. É, lembra de sonho, esperança Esperança. e futuro. Estou pensando aqui. É, construção, não, mas futuro. Fortalecimento do trabalho docente implica em diálogos, relações interpessoais, amorosidade, subjetividade, Ótimo. Implica, em diálogo, relações colocasse, e interpessoais. se a gente colocasse relações dialógicas Isso, e interpessoais saudáveis, isso, o que mais? Abrindo caminho isso, para Uhum. a amorosidade, fortalecimento do trabalho docente implica em relações dialógicas e interpessoais saudáveis, vírgula, abrindo caminho para a amorosidade. Se a gente abre caminho rumo, futuro. A esperança, o sonho. rumo a, ao sonho, acho que rumo ao futuro sonhado com esperança e E sonhado com esperança é, juntos, né? com Juntos. esperança coletiva, com Isso, esperança e compromisso coletivo. isso, tá É. ótimo. Dos educadores. Essa frase, posso apagar essas palavras? Sim. Vamos ver como é que ficou nossa frase. Ontem eu coloquei a cor vermelha, hoje eu vou pôr verde, assim, vamos. Esse verde tá precisando ficar mais fortezinho. Vou colocar aqui frase que define as discussões do grupo, nesta data, do grupo em 15 de maio. O fortalecimento do trabalho docente implica em relações dialógicas e interpessoais saudáveis, abrindo caminho para a amorosidade rumo ao futuro sonhado, com esperança e compromisso coletivo dos educadores. A gente, nessa frase, me parece que nós estamos muito apoiados. É isso, né? Nas relações dialógicas e nas relações interpessoais saudáveis. São elas que abrem o caminho para a amorosidade rumo ao futuro sonhado com esperança e compromisso coletivo dos educadores. Achei perfeito. Todos concordam? Eu acho que tá lindo, muito lindo. Bom, tá lindo mesmo. A Marluce ontem ouviu essa frase. Temos 15 minutos, vai dar para a gente tomar uma água, ir ao banheiro, para depois voltar lá no grupo geral, porque lá que vai ser o fechamento, né? Tá. Mas eu gostaria de dizer a vocês, olha, a Silvanirdes está uma belezura, tá mesmo, viu? Eu também concordo, ficou lindo. É,
A Marluz também, olha, já se manifestou. Eu vou dizer aqui para vocês. Uma música, recitar um trecho que eu acho que a gente sai daqui com mais esperança, com mais energia, e ela vem de um musical que era O Homem de La Mancha, onde foi protagonizado pela Bibi Ferreira, Paulo Altran e na segunda montagem pelo Grande Otelo. Chama-se Sonho Impossível, que é uma versão de uma música americana feita pelo Chico Buarque e Rui Guerra. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão. Voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão, não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Que a gente possa enxergar no nosso chão assim muita flor, muita alegria, que esse congresso, esse simpósio nos fortaleça nas nossas, obrigado aqui, nas nossas alegrias, nos nossos sonhos, que a gente saia daqui mais fortalecido para olhar a realidade e nos implicar nela para a busca do melhor para a educação. Somos nós que fazemos a educação, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu estado, na sua cidade, na sua escola, nós fazemos a educação. Somos educadores do século XXI. Nos Sim, vemos por aí, daqui a pouco estaremos juntos lá na sala geral. Fiquem bem e nos vemos mais. Muito obrigada. Obrigado, obrigada, Muito obrigado. obrigada. obrigada. Tchau, pessoal. Um Até já. abraço, um abraço Tchau. para todos. Um abraço, Tchau. Vânia. Igualmente, Tchau, Vânia. Tchau, tchau. tchau, Tchau. tchau.